Queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo André Matos, do Ministério Geração que Adora, e a partir de agora eu te convido a uma conferência de avivamento. Convido você a conhecer um Deus que surpreende, um Deus que muda história. E nesse primeiro programa eu quero conversar contigo sobre um versículo. Apenas um versículo que se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo nos escreve Mateus, capítulo de número 24, e o verso é o de número 12, que diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se nós voltarmos lá no livro do profeta Abacuque, nós vamos encontrar Abacuque em sua oração clamando a Deus e dizendo: "Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos." E você deve parar e falar: "Bispo, mas o que tem uma coisa a ver com a outra?" O Senhor Jesus Cristo, falando aqui através do livro de Mateus, ele começa a descrever o princípio das dores, o final dos tempos, e no final dos tempos ele diz que a iniquidade iria aumentar, se multiplicar a tal ponto que o amor de muitos, algumas versões vai vir dizendo o amor de quase todos, se esfriaria. A pessoa, quando ela chega em determinada igreja, a pessoa, quando ela chega em determinada religião, ela se lança de cabeça. Aquele primeiro amor faz a pessoa se lançar de tal forma que ela esquece do mundo. Ela esquece das coisas à sua volta. Ela quer viver aquele primeiro amor. Ela quer sair para o evangelismo, ela quer cuidar da igreja. Ela, se possível, ela muda para dentro da igreja. Por quê? Porque ela está no primeiro amor. Porque ela está naquele desejo de fazer, de conhecer, aquela sede, aquela ânsia de se alimentar. E o tempo começa a passar. E aí nós vamos lá para o final. E quando nós chegamos no final, quando a pessoa ela está sentindo que os dias dela estão se acabando, ela quer se agarrar também de todas as formas ao evangelho, a uma religião, a uma fé. Ela quer se prender a algo que faça com que ela tenha certeza que a alma dela não vai se perder. Só que o problema está exatamente no meio. O problema está quando a pessoa ela está naquela zona de conforto. Ela já tem um conhecimento básico da Bíblia. E muitas pessoas, quando acreditam que tem um conhecimento básico da Bíblia, a primeira coisa que ela faz é discordar da sua liderança. Ela começa a achar que ela já sabe demais. Que ela sabe mais do que o seu líder, do que o seu pastor, do que o seu discipulador. E aí ela começa a cair em um erro terrível. Ele se acha profeta. Ela se acha escolhida a tal ponto de, não, eu vou sair e eu vou abrir a minha própria igreja. Eu vou sair porque eu tenho um chamado. Eu serei pregador itinerante. Bispo, você tem algo contra ser pregador itinerante? Não. Desde que esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Desde que esse pregador ele esteja em comunhão com o seu ministério e com a sua igreja. Agora, o sujeito discorda de todo mundo. O sujeito discorda da liderança, o sujeito discorda das orientações da sua denominação e se acha que já está preparado para pregar. E aqui eu quero abrir um parênteses e alertar você, líder de igreja. Se a pessoa chegar na tua igreja para ministrar e ela não tiver uma cobertura espiritual, ela vai trazer para si maldição. Ela vai trazer para dentro da tua igreja maldição. Porque Deus, ele não trabalha com desobedientes. Vou usar até uma expressão muito usada pelos nossos irmãos pentecostais. Deus não tem negócio com quem não tem negócios com ele. Cuidado.
Cuidado porque muitas pessoas estão se achando teólogos, estão se achando profetas, estão se achando sacerdotes, vasos, terra, manto, são várias as expressões, mas essência, espiritualidade, ela não tem nada. Bispo, está errado? Não, não está. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso, que nos últimos tempos a iniquidade iria se multiplicar, não é aumentar, iria se multiplicar, um aumento consecutivo. E o amor de muitos iria se esfriar. Sabe por quê? Porque tem acontecido muitos escândalos no meio evangélico. Tem acontecido muitos escândalos no meio do povo de Deus. Infelizmente, as pessoas estão deixando de fazer da igreja um hospital para fazer um tribunal. Ao invés de estender a mão para ajudar aquela pessoa que está precisando, ao invés de estender as mãos para aquela pessoa que está caída, o irmão deixou de ir na igreja, ao invés de cuidar do irmão, não, começa a jogar pedra, começa a acusar, começa a querer denegrir a imagem do irmão. Ah, o obreiro errou, então vamos crucificar o obreiro. E ainda existem alguns líderes que falam, não, tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que fazer isso porque para servir de exemplo para os outros. Meu irmão, se você não sabe amar, se você não sabe cuidar, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Quando o profeta clama em sua oração, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, é exatamente nesse momento. Talvez aquela pessoa que você ainda nem sentiu falta, que não está indo na tua igreja, ela está precisando de alguém para chegar lá, abraçá-la sem julgar, sem criticar, sem condenar e dizer, olha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Precisamos de um avivamento. Precisamos nos despertar que Cristo está voltando. E como eu sempre digo e vou continuar dizendo, não existe no céu área VIP para ninguém. Eu sou apóstolo, grande coisa. Eu sou bispo. Não está me dizendo nada, porque a tua credencial não é passaporte para o céu. O tempo que você tem de igreja não é passaporte para o céu. As línguas estranhas que você diz, porque tem pessoas que falam línguas tão estranhas que nem os anjos entendem. E ela está dizendo que está falando a língua dos anjos. As línguas estranhas que você fala não é credencial para que você entre no céu. Para você entrar no céu, você precisa ter amor no seu coração. Para você entrar no céu, você precisa entender que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O maior não é aquele que está sentado lá no púlpito cheio de diplomas de teologia. O maior é aquele que está ali servindo. Esse é o maior no reino dos céus. Precisamos de um avivamento. E eu quero convidar você, todos os domingos, nós estaremos postando aqui um estudo sobre avivamento. Um estudo onde estaremos trazendo mensagens bíblicas, palavras bíblicas, de um Deus que surpreende, de um Deus que pode mudar a história. Mas vamos mexer também com a estrutura da teologia, vamos mexer com a estrutura das doutrinas que estão sendo pregadas dentro da igreja e, infelizmente, vamos incomodar algumas pessoas. Vamos incomodar por quê? Porque se a palavra de Deus ela não me confronta mais, ela não me tira da zona de conforto em que eu me encontro, eu estou vivendo um evangelho errado. A palavra de Deus ela não massageia o nosso ego. E para encerrar, eu me lembro da passagem de quando o Senhor Jesus ele fez um discurso, ele trouxe uma mensagem dura. E as pessoas que estavam perto dele começaram a ir embora. E um dos discípulos chega para ele e fala, Senhor, essa mensagem foi muito dura. As pessoas estão indo embora. Jesus olha para aquele discípulo e fala, e vocês querem ir também? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Vai junto. Sabe por quê? Jesus não está preocupado em massagear o teu ego.
Jesus está preocupado, a preocupação de Jesus é confrontar o teu pecado. É confrontar a zona de conforto em que você se encontra. Quando isso acontecer, nós estaremos dando o maior passo para um avivamento. E quando esse avivamento acontecer de verdade, não apenas de palavras, mas começar a acontecer de verdade, a tua igreja vai mudar. A tua cidade vai mudar. O Brasil vai mudar. E o mundo vai mudar. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. E eu convido você a acompanhar conosco essa série de conferências que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.